O cotidiano dessas pessoas é um cotidiano cheio de dificuldades que estão associadas com uma maior probabilidade de um indivíduo começar a apresentar sintomas de depressão. E quando a gente olha outros indicadores sociais, como, por exemplo, raça ou cor, nós observamos que a população negra tem mais depressão que a população branca. A depressão branca nunca vai entender a depressão preta. Homem não chora, fala assim, eu tô chorando. Hoje eu quadrei o cano. Hoje ele encosta no meu ouvido e fala te amo. Eu tenho uma teoria que, tipo, todo negro sofre de depressão, tá ligado? Todo negro sofre grandes traumas desde que nasceu. Então, todo negro tá suscetível a ter depressão. Só que o que acontece? Existe um discurso fajuto que, tipo, a problemática negra é só financeira. Não, a problemática negra também é mental, financeira também. Eu tô me matando, porra! Eu tô me matando! Eu só acho que automaticamente, porque uma senhora que trabalha às 5 horas da manhã sofre por acordar cedo, pegar uma lotação, chegar no seu trabalho, trabalhar o dia inteiro e depois voltar para casa ainda para ter que cuidar da sua família, ela não tem tempo para ter os próprios traumas que latejam na cabeça dela e gritam na cabeça dela. Não, ela tem esse problema também. São dois problemas. Não é porque um problema existe que o outro some. Você sabe que você não é menor do que as pessoas. Mas você é tratado como uma pessoa menor em todos os ambientes, em todos os lugares. Logo você se vê como uma pessoa menor. Então, para você recuperar isso, para você se curar disso, é bem mais que terapia, tá ligado? Seus irmãos estão judiando. Sua família você tá largando. Por que grita tanto? A depressão às vezes vem sem motivo, sabe? Às vezes eu tô completamente depressivo sem motivo nenhum. Tava assistindo uma coisa, ou então tava trabalhando e de repente abaixar tudo assim e ficar tipo na merda. Começou do nada, mas não vem do nada, sabe? Tem uma raiz, tem um problema. E esse problema, infelizmente, não é um problema que dá pra você passar um band-aid e curar. Não é uma coisa que dá pra curar. Meu corpo é uma afronta, meu corpo é político, meu corpo para essa sociedade não deveria existir. Sempre gostei de trabalhar. Trabalhar para mim é essencial. E quando alguém não me abre uma porta por eu ser uma mulher transexual, mesmo com competência para isso, seu currículo é maravilhoso, mas você é uma mulher transexual, a gente não contrata. Então isso vai te colocando num buraco. E a gente vai se excluindo de tudo, de todos. Você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém, você acha até que as pessoas que gostam de você não gostam, que elas querem te atingir de alguma forma. A minha depressão vem da opressão. Vem da opressão, sem dúvida. Ser gorda pra mim sempre foi uma questão, desde que eu me entendo por gente. Então, o meu corpo, ele sempre foi debatido, humilhado, zoado e indesejado e desconfortável pra mim e pra sociedade. E eu me machucava muito, e eu lutava contra mim mesma, contra o meu biotipo, contra a minha sexualidade, contra tudo. É tipo uma pedra que você tá segurando. Às vezes você deixa ela soltar e você consegue nadar. Mas às vezes você segura ela tão forte que você só afunda. E pra mim essa é a depressão na minha vida, eu acho. Ser indígena no Brasil é muito complicado, porque as pessoas ainda têm uma visão muito estereotipada do que é ser indígena. Além do racismo, tem a questão do etnocídio, que é a tentativa de exterminar as identidades e culturas indígenas. Ficar falando que a gente é um atraso, que a gente não tem direito, que a gente não tem direito à terra. Isso vai causando uma falta de perspectiva de futuro e acaba com que muitos jovens decidem tirar suas próprias vidas. Aconteceu tanta coisa ruim na minha vida. Eu já fui estuprada 2 vezes. Eu engravidei 2 vezes e perdi 2 vezes. Eu já apanhei do meu ex-namorado. Já sofri violência policial. Na verdade, acho que o que mais me dói hoje é ter perdido meu filho. A depressão tem causas exógenas, que vêm de fora,
e endógenas, que já são da constituição do indivíduo, que vem de dentro. Essas que vêm de fora, que podem desencadear a depressão, essas muitas vezes podem ser identificadas como causas comuns a muita gente. E se a depressão já é um tabu enorme para qualquer pessoa, imagina para alguém treinado para não mostrar as próprias dores. Pois é, a polícia militar que anda de cacetete e revólver, que joga gás lacrimogênio, que atira borracha, espirra pimenta, essa mesma polícia é formada por seres humanos, como eu e você. E muitos deles estão deprimidos. Só em São Paulo, entre 2012 e 2017, 120 policiais cometeram suicídio. 1 em cada 15 dias. O policial ele tem que ter uma alma muito forte, uma resiliência muito forte. Já passei por tratamento, já cheguei ao ponto de ser internado por depressão. Também passei até mesmo ao quadro de suicídio. Sou empático quando vejo um caso de suicídio porque eu sei exatamente como a pessoa se encontra, o que ela pensa. Naquele momento, ela tem uma visão distorcida da realidade. Você não vai conseguir compreender no todo ou de forma nítida. Você vai compreender de forma míope. As instituições hoje, elas convivem com o suicídio de policiais, mas elas convivem, infelizmente, como sendo estatística e não como uma prioridade a ser combatida. Você tem o risco iminente diário de morrer, fora a pressão institucional sobre você enquanto pessoa. Você não cobra o médico por uma epidemia. Você não cobra o professor pelas taxas de analfabetismo. Mas você cobra o policial pelo excesso de crimes. Que remédio é esse? Isso aqui não tem problema nenhum. Deixa eu ver. Todo mundo toma isso aqui. A saúde mental do policial brasileiro, ela está comprometida. Isso é fácil de vislumbrar a partir do momento que você olha os dados e você sai de um cenário em 2017 com recordes em suicídio e você entra no cenário em 2018 com o dobro daquilo que já era recorde. A partir do momento que você tem policiais que são expostos a trocas de tiro, a violência, a corpos, ele acaba adquirindo um estresse pós-traumático. Isso tem que ser tratado e isso pode impactar na vida dele, na família dele, na sociedade e principalmente quando ele tiver que garantir a segurança pública, porque ele é uma pessoa que está doente. O policial ele é colocado neste cenário, ele é colocado nesse escopo de estresse e esse estresse gera violência. Entendido, Major? Você tem homens armados com transtornos mentais e isso é muito perigoso, seja para ele mesmo, seja para a sua família, seja para a sociedade. A gente corre um primeiro risco quando a gente está falando de depressão, que é uma espécie de culpabilização do indivíduo, né? Como se ele fosse fraco, uma culpa meio moral, né? Como se ele fosse fraco, se ele não fosse suficientemente resiliente, como se ele não fosse animado, né? O que quer dizer, no nosso tempo, a gente ter tanto diagnóstico de depressão? Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa disfuncional, tem alguma coisa que não está dando certo no nosso projeto social, no nosso modo de viver a vida, né? Quantas horas as pessoas trabalham, né? Quanto tempo elas demoram para os seus deslocamentos? Como elas comem? Como elas dormem? O que elas fazem no fim de semana? Elas estão perto das pessoas que elas gostariam de estar perto, né? Elas deixaram gente para trás. Uma sociedade que se baseia na ideia de, para usar a expressão inglesa, winner-losers, vencedores e perdedores, vai sempre produzir mais perdedores do que vencedores pela própria lógica da competição. Sociedade baseada em competição muito mais do que em cooperação, em valores que são impostos
como algo imprescindível que, na verdade, não são imprescindíveis apenas para quem está vendendo esses valores. Certas distorções do sistema em que nós vivemos, em que você acaba deixando as pessoas num vazio de valores e um vazio moral. É muito diferente tratar um adolescente num estado deprimido do que uma mulher que acabou de ter bebê, ou uma pessoa que perdeu o seu marido, a sua mulher, alguém que foi violentado sexualmente, um adolescente que está sofrendo porque o seu colega na periferia foi morto por policiais, né? Não é a mesma coisa. Vivemos num país onde a sociedade ainda considera um tabu discutir certas questões. Nós podemos observar que existem alguns fatores externos, né, que contribuem para que cheguemos a esse quadro depressivo. Você precisa entender algumas questões psicossociais, precisa entender que tem questões que não passam imediatamente pela doença, que a doença vai ser uma consequência. Nós encontramos muito na literatura, por exemplo, a referência, né, dos negros, dos escravos com banzo, já passando de fato para um quadro depressivo. E quando existem esses distanciamentos, automaticamente isso vai desencadear em outros processos. Access to mental health remains very limited. In the first place, it is limited to people who self-identify as having a mental health problem, except in instances of extreme psychosis when a family member may bring someone in to a doctor. But in general, people have to think, oh, I'm suffering from a mental illness, and go to a doctor somewhere and say so. Depression is a very terrible disease, but also a very treatable disease. And not treating people in the ways that we could as a world, as a society, as the various countries we're in, is a terrible crime against humanity. Qual é o problema que nós temos em toda a região norte do país? No Amazonas, nós temos uma média de 4 milhões de habitantes. Em Manaus, nós temos cerca de 2 milhões de habitantes. Se hoje você tiver um problema como depressão e você precisar da avaliação de um psiquiatra, você vai demorar, em média, de 3 a 4 meses para conseguir uma consulta inicial. E você só vai conseguir entrar nessa fila de espera se você estiver insistentemente indo às unidades para que você seja encaixado nessa fila. Hoje, os serviços eles não comportam mais nenhum paciente novo. Mal conseguem dar conta dos pacientes que já estão em tratamento. A falta de internação, de local para internação aqui em Manaus, me prejudicou bastante. Eu não teria me machucado tanto se eu tivesse um local especializado e decente para internação. A gente indica o CAPS para a pessoa, só que a pessoa vai ser atendida daqui a 3 meses e sabe Deus o que vai acontecer com ela em 3 meses, se ela vai conseguir, nessa briga com ela mesma, sobreviver. Já é tão difícil para a pessoa que está em sofrimento sair de casa, fazer alguma coisa por si mesma. E da feita que ela vai, procura por atendimento e não consegue esse atendimento, essa frustração pode custar uma vida. As vidas precisam ser salvas, elas não podem esperar. Quem está vivendo um sofrimento como esse não tem como esperar. É urgente, a atenção para a saúde mental aqui no Amazonas e no Brasil inteiro é urgente. É uma questão super importante a gente não necessariamente criticar o SUS pelo seu modelo, mas por, muitas vezes, a dificuldade de implementação desse modelo, porque tem poucos recursos, porque tem menos profissionais do que poderia ter. Por exemplo, em saúde mental, talvez a gente devesse ter 10 mil CAPs e não 2.500 CAPs, que é o que a gente conseguiu. Porém, o modelo é muito interessante, um modelo de compreensão da saúde na sua integralidade, na complexidade, e alinhado com políticas internacionais e direitos humanos. Ela me disse que sentia um vazio enorme aqui. Quanto mais a gente evita e não fala sobre o sofrimento, parece uma bola de neve, ele vai aumentar. O que gera a perturbação, principalmente aqui, é exatamente a gente não poder ter espaço para falar sobre esse sofrimento. Uncle Frank didn't really have an accident. What happened was he tried to kill himself. You did? Why?
I'm sorry, I don't think this is an appropriate Uma coisa que eu acho enlouquecedora é que, assim, todo mundo sabe que foi por suicídio, mas todo mundo quer fingir que não aconteceu. Meu filho sempre teve uma personalidade muito rígida com ele mesmo, bastante inflexível. Então isso ele sempre foi e fez terapia por conta disso desde pequeno. Entrou na adolescência e aí 6 meses antes de ele cometer suicídio, ele foi diagnosticado com depressão. Ele não tinha tido esse diagnóstico ainda. O que eu podia ter feito, sabe? Você fica o tempo todo... Você precisa lutar contra a culpa. O adolescente sai da condição de criança, da qual ele tinha como referências principais os pais, e ele, para conquistar autonomia e identidade, ele precisa se afastar, né, desses pais. Ou seja, muitas vezes, então, ele vai buscar, né, grupos de pertencimento. Às vezes, a pessoa, o adolescente que não encontra um grupo de pertencimento, tem um gap, um espaço muito grande. E é assim, na fase da adolescência, momento propício para que alguns transtornos mentais comecem a acontecer. A gente via que ele não mostrava tudo do que ele estava vivendo. Ele ia até um ponto do que ele estava sofrendo, do que ele compartilhava, principalmente comigo e com os profissionais que estavam cuidando dele. Mas tinha um pedaço do que ele pensava, que era a ideação suicida, que estava muito avançada. E ele não sinalizou, ele não pediu ajuda. Eu entendo que seja porque ele não queria ser demovido da ideia. A sensação que eu tenho é que ele deu o máximo dele, sabe? Ele foi até onde ele dava conta. Sabe o que ele falava? Ele falava que ele não conseguia parar de pensar. O que a gente tem que pensar é que o suicídio é multifatorial. Ou seja, são vários fatores que fazem com que, né, um suicídio aconteça. Não dá pra gente explicar o suicídio por uma única causa. Seja lá pelo viés psicológico, seja lá pelo viés psiquiátrico, pelo viés social. Ah, porque ele usava drogas. Ah, porque ele era alcoolista. Ah, porque ele tinha depressão. E não é só por uma causa. E aí daquele, né, que começa a fazer elucubrações e apresentar uma só, né, situação para uma vida, para uma história. Uma história que é composta também de várias situações não pode ser explicada por uma morte, né, com apenas uma explicação, você entende? Eu levanto uma bandeira que é da saúde emocional, que é parar de ter preconceito. Cresci com esse tema como um tabu. E é um tema tabu. E sim, é um tema que a gente tem que tomar cuidado para falar, mas a gente precisa falar. Mais de 90% dos suicídios poderiam ter sido evitados se a pessoa tivesse procurado ajuda, se ela tivesse recebido ajuda. O mero ato de conversar, de ser ouvido, faz a pessoa se sentir melhor. Porque a pessoa muitas vezes não tem apoio nem familiar, nem de amigos, ninguém entende pelo que ela está passando. E só o fato de ter alguém que já passou por isso, que te entende, já te conforta, já aquece o coração. Aí eu comecei a perceber, cara, então eu posso fazer alguma coisa em relação a isso. E aí veio a ideia do Grupo Acolhida. É bem simples até, juntar as pessoas numa roda de conversa para que elas troquem experiências e para que nenhuma delas se sinta sozinha. Depression doesn't lie in how you see. It doesn't lie in that process of sometimes seeing great truths that are hidden to many other people. It lies in your reaction to those great truths. Yes, it's true that we're all going to die in the end anyway, but that doesn't mean that life has no value. And yes, it's true that there can be no true union with another person, but that doesn't mean there's no such thing as love. And a lot of the work of dealing with a depressed person is to say to them, what you have perceived may be true, some of it, but the fact that it's true doesn't mean that it should be the guiding principle of your life and what you do and how you act. A maioria das pessoas com sintomas leves a moderados de depressão provavelmente vão se beneficiar mais
das abordagens não medicamentosas. Por exemplo, as chamadas ativação do comportamento e a resolução de problemas, que eu acho que todo mundo devia usar no seu dia a dia, porque é uma forma de organizar e planejar como lidar com os problemas que todos nós temos. Então, por exemplo, se começa identificando uma lista de problemas que o indivíduo está tendo que lidar num determinado momento. E a primeira coisa nessa lista é escolher por onde começar, que problema vai ser enfrentado em primeiro lugar. E é lógico que é melhor enfrentar aquele mais simples, de mais fácil resolução, e não o principal, o mais complicado, o mais grave. Muito mais importante do que saber a causa da sua depressão é saber que ela tem tratamento e pode ser revertida com a ajuda de medicamento e psicoterapia. O primeiro passo é falar sobre o assunto. O segundo é buscar ajuda. Ignore aquela pessoa que diz que isso tudo é falta de vontade ou falta de Deus e procure alguém que realmente possa te entender e te ajudar. E lembre-se, você não está sozinho. Hoje em dia fala-se de tudo, né? Até nas mesas da boa sociedade fala-se de sexo com uma naturalidade incrível e tal. Só não se fala de morte. Morte é o assunto tabu. E, no entanto, né, todo mundo morre. E depressão até se fala, mas um amigo, né? Eu tenho um amigo. Então, eu também tenho um amigo. Eu sou muito amigo de mim mesmo. Hoje eu penso muito nisso. Quanto eu ainda tenho de coisa para fazer. Para ajudar tanto meu povo quanto para o meu próprio crescimento. Hoje em São Paulo nós temos o CRT, que é um centro de referência para travestis, é um ambulatório trans, e ele recebe muito bem, onde inclusive eu faço meu tratamento até hoje. E eu acho que todo mundo tem que procurar essa ajuda. Às vezes ela te vence, às vezes você vence ela. E a gente vai assim. Quem tem depressão ri, quem tem depressão se arruma. Eu amo muito as minhas amigas. Elas estão sendo muito importantes na minha vida. E eu amo muito a mim.